Pedrosa, vamos falar do Vasco? Tem atualização sobre a situação do Nenê no Vasco da Gama? Não só do Nenê, mas a gente começa falando disso. O Nenê, de fato, não vai renovar o seu contrato com o Vasco da Gama. Se eu não me engano, o contrato dele vai até o dia 30 de abril. Então, seriam mais 4 jogos aí dentro do Campeonato Brasileiro. O Nenê ainda não sabe se ele quer parar de jogar ou não, ou se ele vai continuar no Vasco da Gama em algum outro cargo, seja na comissão técnica ou na diretoria. Então, essa é a situação. O fato é que eles tiveram uma conversa na sexta-feira, depois do programa aqui que a gente já tinha trazido essa informação. Eles sentaram, o próprio Nenê falou para a diretoria, cara, não sei se eu estou preparado ainda para parar de jogar, mas o fato é que o Nenê não vai ser mais jogador do Vasco da Gama depois que o contrato dele acabar no final de abril. Repito, o Nenê foi um grande ídolo, é um grande ídolo para mim dessa última geração do Vasco da Gama, o cara que mais jogou bola com a camisa do Vasco nos últimos 10 anos, tem uma identificação enorme com a torcida, fez o Vasco novamente estar na Série A e falou que ia fazer isso em 2 oportunidades, então tenho o máximo respeito pelo Nenê, mas também entendo que o ciclo dele com a camisa do Vasco como jogador acabou. Como dirigente, como diretor, quem sabe, ou da comissão técnica, acho que o Nenê tem muito a contribuir e seria muito legal se ele continuasse. A gente comentou por aqui, Vene, na semana passada, sobre essa dificuldade do jogador, de saber a hora de parar. Isso não é uma fala nova, ninguém tá aqui descobrindo a roda, né? Isso é uma coisa que é muito falado no futebol. É clichê, mas é verdade. Mas é a verdade, sim, você colocar no lugar do jogador, parar de jogar futebol não é fácil. E aí, o Nenê, se parar, se ele escolher, vou parar, vou ficar no Vasco, o Nenê vai parar aqui, ó. No auge. No auge. Eu acho que ele vai saber a hora de parar. Talvez a palavra não é auge, não é a certa. Ele teve um outro auge. Mas pleno. Sim, sim. Contente com tudo que fez. Não vai queimar o filme dele com a torcida do Vasco, muito pelo contrário. A gente teve outros casos aí, outros exemplos, que não souberam parar na hora certa e acabaram, entre aspas, queimando um pouco o filme com a torcida. Mas o Nenê, caso ele resolva parar agora, palmas pra ele, baita jogador que ele foi. O que você quer falar rapidinho, Pedro, que a gente vai beber água? O Anderson Conceição recebeu a proposta do CRB e o Paulo Brax me disse que ele está bem encaminhado para sair. E a outra é que o Vasco tem interesse no Lucas Braga, ponta esquerda do Santos. É um jogador que viria nessa questão de oportunidade do mercado, mas ainda não tem nada sacramentado. O Vasco está tentando, mas está difícil lá com o Santos. Um abraço pro Carlos Eduardo do Jardim América. No jogo meu pai me encontrou, vem cá, meu filho. Deu um abraço, eu virei Mas eu confio na minha torcida. As minhas filhas nasceram dentro, quase que nasceu dentro do estádio. Justo. Com barriga, com tudo, tá? Elas não tem drone, Pedrosa. Fala de Vasco, tem novidade do Vasco no mercado da bola? Cara, novidade não. O fato é, o Vasco está realmente na busca por 4 contratações no mínimo para esse início de Campeonato Brasileiro. E com aquela questão do Água Santa que a gente falou, a janela de transferências, ela foi estendida. Vocês acharam bacana isso? Eu achei legal, eu achei legal. Eu também achei. Pô, tem que ter um pouco de bom senso às vezes. Eu achei bem legal, tem que acontecer isso mesmo, e a janela de transferências foi estendida para o dia 20 de abril. Então os clubes vão ter um mês aí para contratar ainda. Isso é muito importante para o Vasco, porque o Vasco precisa, no mínimo, de um zagueiro, de um volante, de um meia e de um centroavante reserva para o Pedro Raul. No mínimo. O ideal mesmo seria ter mais 2 pontas também, para as posições que são carentes aí no Vasco da Gama. E também um lateral reserva? Não, assim, é de 4 a 6 reforços. Você tem essa sensação, eu tava aqui contando aquele dia. Mas é verdade, é de jogador pra caramba. O Vasco precisa de 4 a 6 reforços para poder ser cobrado dentro do Campeonato Brasileiro, como está sendo cobrado nesse Agora, tem um ponto aí que eu vou levantar uma bola. Fala pra mim. Dá para fazer isso, mas é o seguinte, como o Vasco só vai ter o Campeonato Brasileiro, não sei se isso faz com que o investimento seja menor. Porque se tivesse Copa do Brasil e Brasileiro, teoricamente você precisa de um elenco maior e mais qualificado para poder disputar as 2 competições. Tendo só o Campeonato Brasileiro, teoricamente, são contratações pontuais, não? Eu acho que não, Vene. Assim, todas as contratações... Reserva para o Pedro Raul, com certeza. Todas as contratações do Vasco hoje, eu acredito que sejam pontuais, tá? Não é mais aquele alá bambu, vambora, vai trazer. Tudo passa por um processo de aprovação, tanto do Vasco aqui quanto da 777. O ponto é, o torcedor do Vasco, com a eliminação na Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca da forma que foi, ele quer ter um Campeonato Brasileiro tranquilo. Com esse elenco de hoje, o Vasco não vai ter um Campeonato Brasileiro tranquilo. Então as contratações têm que ser feitas. E há um planejamento também da 777 em 3 anos gastar 700 milhões. Então, o Vasco gastou 110. Tem mais 80 aí para gastar, não só agora, mas também na janela do meio do ano. Esse é o planejamento, entre aspas. Eu até entendo isso aí, que foi o caminho que o Botafogo cruzou no ano passado. Não mirava título, e isso não era falado, olha, vamos buscar um título, buscar o que tinha que ser feito era se reconstruir. Porque acabou de sair da Série B, que é o mesmo caso do Vasco esse ano. O Botafogo tinha acabado de chegar da Série B, e o time que estava, assim, a leitura que foi feita pelos investidores é que com aquele time não ia acontecer durante a competição, mesmo até para você ficar ali numa forma mediana. Então há um investimento, uma injeção de dinheiro muito grande. E depois vem, sabe o quê? Depois dessa fase de injeção de dinheiro, independentemente do esportivamente que você vai buscar, a carência do torcedor de mais injeção de dinheiro, porque ela não vai acontecer depois de forma tão forte. 2024 está previsto também, até porque a questão de quota de TV, questão contratual, o Vasco tem que investir. A 77 é obrigada a investir no Vasco nos próximos 3 anos. Mas até pegando um ponto que o Vene falou que é interessantíssimo, é justamente por isso que o Vasco pode, por exemplo, utilizar
o tempo livre para treinar e as condições quando os seus adversários vão jogar a Copa do Brasil, vão jogar outras competições sul-americanas, Libertadores, e utilizar o Campeonato Brasileiro para galgar maiores posições, porque vai ser um time mais descansado e vai ser um time que vai ter mais tempo para estudar seus adversários. E justamente você reforçando essa equipe, aí você pode pensar em coisas maiores. O que são coisas maiores, Pedrosa? Não é pensar no G4, é pensar em ficar ali entre os 10, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores e já começar 2024 com outra cara. A tabela do Vasco, o começo do Campeonato Brasileiro, cruel. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. É isso, né? 3 jogos pesados. Posso dizer uma coisa para vocês? Dá uma olhada na tabela do brasileiro desse ano, tudo é cruel. É verdade. Depois, nos últimos anos, eu acho que é o brasileiro a Série A mais forte. Eu acho que os grandes estão aqui, na Série A. Pensa nisso. Tô achando que um de São Paulo... Será? Põe na tela aí o Twitter. Hashtag SBT Esportivo, assim você fala com a gente. Ô, Fernando, eu vejo um monte de recadinho legal passando por aqui, eu queria participar também. Você vai lá no seu Twitter. Ah, eu não tenho Twitter. Cria um Twitter. Ah, você tá ganhando dinheiro do Twitter? Não. Alô, torcedor do Gigante. No vídeo de hoje, trazemos uma notícia fresquinha sobre o amistoso que promete muito. O Vasco da Gama, que segue treinando para o Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Atlético MG em um jogo que não terá a presença da torcida, mas que será transmitido pela Vasco TV. Quer saber mais detalhes sobre essa partida? Então, continue assistindo o vídeo até o final. O primeiro amistoso do Vasco da Gama antes do Campeonato Brasileiro será contra o Atlético de Minas Gerais em São Januário, na noite desta sexta-feira, 31, às 19 horas. Apesar de o jogo não contar com a presença da torcida, a partida será transmitida pela Vasco TV, o que permitirá aos fãs do time acompanhar de perto o desempenho da equipe em campo. Até o momento, não foi divulgado o motivo para a realização do jogo sem a presença de público, mas há especulações de que possa ser devido aos altos custos operacionais para a realização de jogos com a presença de torcedores. Além disso, o Atlético MG pode ter solicitado que o jogo fosse disputado em um campo neutro. Sobre o adversário, o Atlético MG é uma equipe em ascensão no futebol de Minas Gerais, tendo alcançado a semifinal em 2023. O time está se preparando para as próximas competições e vem buscando manter seu bom desempenho em campo. E aí, o que vocês acharam dessa notícia sobre o amistoso entre Vasco da Gama e Atlético MG? Será que o Vasco conseguirá mostrar um bom futebol em campo? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários e de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima!